Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles um amorreu, cuja altura era como a dos cedros e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito Santo na compreensão da sua palavra. Ó Pai, nós estamos diante de Ti, com a Tua palavra aberta diante de nós, desejosos de entendê-la e especialmente de perceber a aplicação do seu significado para nós hoje. Nós queremos pedir que Teu Espírito Santo nos conduza na explicação do texto, especialmente, Senhor, na relevância dele para a vida de cada pessoa aqui presente. Oramos também por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, onde quer que estejam, que a Tua palavra também fale aos seus corações. E onde, em qualquer lugar do país, hoje, a Tua palavra estiver sendo pregada, que Teu Espírito Santo a use para avivar a Tua igreja, para converter pecadores, trazer os desviados, estabelecer a verdade, combater o erro, firmar o Teu Filho Jesus como nosso único e suficiente Salvador aos olhos do Seu povo. É o que nós Te pedimos por amor dEle. Amém. Queridos, nós chegamos aqui no momento no livro de Amós em que ele começa a cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Amós era um cultivador de figos, um pequeno agricultor, e também cuidava de rebanhos de ovelhas. Talvez ele mesmo fosse proprietário desses rebanhos. E ele não era profeta, nem filho de profeta, nunca tinha participado dessa atividade. Entretanto, Deus o tirou da sua terra, uma cidadezinha chamada Tecoa, que ficava no Reino do Sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e deu essa ordem a Amós que ele fosse para o Reino do Norte, Israel, e ali pregasse contra o Reino do Norte, contra os pecados do povo de Deus que habitava naquela região. A essa altura, a nação de Israel já não era mais uma, ela havia sido dividida em duas, fazia cerca de 100 anos, ou mais de 100 anos, desde que o rei Salomão morreu e a sua sucessão foi complicada. O seu filho ficou com o reino de Judá, Roboão, e Jeroboão, um líder, outro, ficou com o restante das tribos, 10 tribos ao norte e a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim no sul. Então Amós é ordenado por Deus a fazer toda aquela viagem, subir até o Reino do Norte e profetizar contra a nação de Israel por causa dos seus pecados. Naquela época, o rei era Jeroboão II. A nação de Israel vivia um período de grande prosperidade financeira, poderio militar, apesar de que estava imersa em corrupção, idolatria e opressão e injustiça. E Amós vai, e o local mais provável da sua ministração era Betel, onde havia o santuário do rei
onde o rei Jeroboão II, seguindo a tradição dos reis anteriores a ele, ia adorar um bezerro de ouro que tinha sido feito por Jeroboão I, quando da divisão do reino. E além de Betel, havia ainda Betesda, havia Gilgal, que eram outros santuários onde o povo de Israel adorava os seus deuses, juntamente com o culto que era feito a Deus. Mas só que Amós, quando chega em Israel, ele não começa falando ou anunciando o juízo de Deus contra o povo de Deus. Ele primeiro diz que Deus vai julgar e condenar os vizinhos de Israel, que eram 6 nações que estavam próximas à nação de Israel e que haviam cometido toda sorte de crime contra a humanidade. Então Amós profetiza contra os moabitas, contra os amonitas, contra os filisteus, contra os fenícios, contra os sírios, e a gente pode imaginar o povo de Israel dizendo: é isso mesmo, esse pessoal merece juízo mesmo, bando de ímpio, pagão. Ainda bem que Deus mandou um profeta aqui para dizer que vai destruir essas nações. E de repente Amós muda o tom e agora a sua profecia é contra Judá, sua própria terra, seu próprio país. E diz que Deus também vai julgar o seu povo que está no Reino do Sul por conta de haver rejeitado a lei de Deus que Deus havia dado através de Moisés e quebrado essa lei de diversas maneiras. E aí a gente imagina os israelitas do Reino do Norte dizendo que também está bom, porque havia essa inimizade entre os 2 reinos. O Israel achava que os moradores de Judá eram arrogantes e que seguiam a linhagem de Davi, por isso achavam que eram superiores. Havia aquela hostilidade e eles devem ter achado muito bom quando Amós disse que Deus haveria de castigar também o povo de Judá. O que ninguém esperava é que de repente Amós agora se vira para os israelitas e diz: e Deus vai castigar vocês também. Foi o clímax, não é? Aliás, o contraclímax, ninguém esperava aquilo ali. Alguns chamam essa estratégia de Amós de a armadilha de Amós, não é? Primeiro ele ganha a atenção de todo mundo concorda que Deus é justo, que o pecado tem que ser castigado, até o momento que Amós aponta o dedo para eles e diz: agora é a vez de vocês. Então o texto que nós temos aqui é o começo da profecia de Amós contra a nação de Israel e que vai até o final do livro, E aqui nós percebemos como Deus vai tratar a nação de Israel exatamente como ele disse que trataria as demais nações. É isso que nós queremos ver aqui nessa noite, a 4ª transgressão da nação de Israel. Deixe-me fazer algumas observações, pelo menos 3 delas, antes que nós entremos na explicação do texto. Quando a gente lê o texto e vê a forma da profecia de Amós contra a nação de Israel, nós percebemos que é exatamente igual aos oráculos e às profecias que Amós havia feito um pouco antes contra as nações vizinhas e contra o povo de Judá. Os pecados de Israel, eles são tratados da mesma forma que Deus disse que ia tratar aquelas outras nações denunciadas por Amós, porque começa exatamente como começaram todas as outras. Verso 6, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Foi assim que começou a profecia contra Tiro, foi assim que começou a profecia contra os filisteus, Gaza, foi assim que começou a profecia contra Moabe, contra os amonitas. Dessa mesma forma, ou seja, Deus diz assim: a minha paciência chegou ao fim. É isso que essa expressão significa. Eu aguentei uma transgressão, 2, 3, mas a 4ª já chegou até onde eu posso suportar. Então, daqui para frente é juízo, minha paciência acabou. Então, essa mesma expressão que introduz o juízo de Deus contra as nações é a mesma expressão que Amós usa agora para o povo de Deus. Deus dizendo agora à nação de Israel: a minha paciência com vocês chegou ao fim, como chegou com relação às nações pagãs que estão ao redor de vocês. Vocês vão ser julgados da mesma forma como eu vou julgar o mundo, vou julgar os ímpios, porque vocês também encheram a medida dos pecados de vocês. A segunda observação que eu creio que é importante fazermos aqui é notar que Deus não renunciou à nação de Israel, apesar da nação de Israel aparentemente ter renunciado a Deus. Cerca de 100 anos atrás, quando Israel se separou de Judá,
As 10 tribos formaram o reino do norte, deixando Judá e meia tribo de Benjamim no sul. Eles fizeram os seus próprios templos, construíram templos em pelo menos 3 cidades e fizeram seus próprios deuses, 2 bezerros de ouro, e disseram: nós não precisamos ir mais a Jerusalém para oferecer sacrifícios e adorar a Deus no templo. Nós agora temos os nossos próprios templos e temos os nossos próprios deuses. Eles colocaram sacerdotes para cuidar desses cultos, quando a lei de Deus dizia que somente os descendentes de Arão é que poderiam ser sacerdotes. Eles adoravam a Deus misturado com os deuses pagãos que havia naquela época. E, apesar de tudo isso, ainda assim, Deus os trata como sendo o seu povo. Mesmo que eles haviam renunciado a tudo isso, Deus não havia abandonado a sua aliança. Deus vai tratá-los como sendo o povo da sua aliança, o povo que ele tinha escolhido, a quem deu privilégios, a quem mostrou sua glória, a quem deu o seu culto e a quem deu a sua palavra. Por isso Deus vem atrás deles. Deus poderia simplesmente deixá-los, mas agora o Senhor vem atrás deles, porque os considera ainda como sendo o povo com quem ele fez um pacto no Sinai, o seu povo escolhido. É por isso que Deus havia continuamente, naqueles 100 anos, mandado profetas. Antes de Amós, Deus tinha levantado Elias, depois Eliseu, depois Joel, depois Jonas e agora vem Amós. Amós está nessa sequência aí. Ele não era o primeiro profeta que Deus tinha mandado para Israel. E tudo isso por conta da misericórdia de Deus e da paciência de Deus. É por isso que ele diz aqui, olha, eu já aguentei o que eu tinha de aguentar de vocês. Amós está anunciando o fim. Amós é o profeta da gota d'água, da 4ª transgressão, para dizer que a paciência de Deus alcançou o seu limite. A terceira observação que eu queria trazer aqui para nós é que esse pecado de Israel, que transbordou o cálice da ira de Deus, é que Israel negou a salvação que Deus lhe havia dado. O pecado, a 4ª transgressão das nações vizinhas, pagãs, foram crimes contra a humanidade: tráfico de pessoas, violência na guerra, quebra de acordos, traição de irmãos, crimes contra a humanidade. Nós vimos isso. A 4ª transgressão da nação de Judá foi que ela recebeu a lei de Deus e ela não guardou e antes havia rejeitado. Mas aqui, particularmente, o que Deus tem contra a nação de Israel, o povo de Israel, é que negou a salvação de Deus, esqueceu o que Deus havia feito por eles, quando os tirou do Egito, os conduziu pelo deserto, desapossou os moradores daquela terra e deu aquela terra em herança aos filhos de Abraão, como ele havia prometido. Esse era o pecado, a 4ª transgressão da nação de Israel. Vejamos agora como Amós desenvolve essa sua profecia contra aquela nação, já à luz de tudo isso que nós vimos, e vamos começar nos versos 6 e 8, onde o profeta denuncia os pecados de Israel. São 4 pecados que são denunciados aqui. O primeiro deles é a corrupção dos juízes. Está aí no verso 6 e início do verso 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. E ele diz o motivo. Primeiro, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem os caminhos dos mansos. Então, o primeiro pecado da nação de Israel é que os seus juízes haviam se corrompido. Havia na nação de Israel juízes e magistrados que julgavam as pequenas causas. As causas grandes eram levadas para o rei. Mas os juízes e magistrados julgavam os problemas e as questões de terra, de herança, de dinheiro, de propriedade, de discussão entre o povo. E esses tribunais eram colocados geralmente na porta de entrada das cidades. Era lá na porta de entrada das cidades que os juízes se assentavam, os magistrados se assentavam e o povo comparecia trazendo as suas causas e os juízes e os magistrados julgavam. A lei de Moisés determinava que estes juízes e magistrados julgassem o povo de Deus com equidade
imparcialmente, sem favorecer o rico e sem oprimir o pobre. O juiz não podia tomar suborno, ele não poderia ser corrompido, não poderia vender a verdade, porque ele era representante de Deus nas causas do povo, e, portanto, ele não poderia corromper o juízo e a justiça por conta de ganho. Aqui Amós denuncia com clareza a corrupção que havia entrado no sistema no judiciário israelita, a corrupção que havia penetrado ali. Imperava em Israel essa corrupção que violava claramente a lei de Moisés e o caráter santo de Deus. E Amós dá 4 exemplos disso aqui. Primeiro, ele diz no verso 6, os juízes vendem o justo por dinheiro. A interpretação mais provável dessa frase é que os juízes estavam vendendo pessoas inocentes que não podiam pagar sua dívida. Vendiam o justo por dinheiro. A lei de Moisés permitia que uma pessoa se vendesse como escravo para quitar uma dívida. Mas o que os juízes estavam fazendo aqui era dizendo para essas pessoas que eram inocentes nessas questões, que eram justos, que eles eram culpados e que a forma deles pagarem a sua penalidade era se tornando escravos. Estavam vendendo o justo por dinheiro, escravizando pessoas, usando o sistema judiciário como meio para isso. Na mesma linha, tem o segundo erro dos juízes no verso 6, quando ele diz aqui, que condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. A melhor interpretação dessa frase é a seguinte: o pobrezinho comprou um par de sandálias na Casa Bahia e ele não podia pagar o carnê. Então o juiz diz, você agora vai ser escravo para poder pagar a sua dívida. Ou seja, por nada os juízes estavam vendendo pessoas como escravos. A escravidão era um sistema que existia naquela época. E agora estava sendo alimentado, a escravidão e o tráfego de pessoas estava sendo alimentado por esses juízes corruptos que achavam qualquer motivo para vender uma pessoa e aí fazer dinheiro, ganhar dinheiro com isso. Era esse ponto que chegava a injustiça no sistema judiciário da nação de Israel, fazendo com que os israelitas fossem bem parecidos, por exemplo, com os filisteus e os fenícios, que são denunciados no capítulo 1, exatamente por tráfico de pessoas, por venda de escravos. A mesma coisa estava sendo feita, não violentamente, mas pelos juízes de Israel e pelos seus magistrados. O terceiro exemplo do pecado dos juízes está aí no verso 7, quando Amós diz, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Não tem nenhuma frase aqui no texto que eu trouxe para vocês hoje à noite que seja fácil. Você pode verificar isso se você pegar uma outra tradução e fazer a comparação, e você vai ver que às vezes nós estamos falando parece que estamos falando de 2 textos diferentes, não é? A melhor explicação para esse texto complicado no hebraico aqui é que Amós está dizendo alguma coisa como isso aqui, que os ricos, os juízes, querem esmagar a cabeça dos pobres no pó da terra. A nossa tradução colocou, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Então, o que é que eles estavam suspirando? O que é que eles estavam querendo? Que eles queriam ver a cabeça do pobre no chão, coberta de terra. Era esse o desejo dos juízes, o que significa humilhar os pobres, não dar-lhes justiça, negar-lhes o direito e a verdade, exatamente porque eles eram pobres e não podiam pagar a sentença, não podiam corromper os juízes. Então, eles eram humilhados nesses tribunais e a sua causa geralmente era uma causa perdida. É como se o juiz quisesse ver o pobre como o pó da terra onde ele pisava. Isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. E o quarto pecado desses juízes é mencionado no verso 7, quando ainda ele diz assim, que pervertem o caminho dos mansos. Perverter no hebraico significa jogar para fora.
E aí quando você lembra que o tribunal ele era no caminho, na entrada da cidade, na porta da cidade, que era o caminho de entrada, a ideia era que esses juízes estavam empurrando os pobres para fora dos seus tribunais, negando justiça, negando atender a causa deles, não querendo fazer-lhes o que era direito, exatamente porque eles não tinham dinheiro para comprar o juiz, ou comprar uma sentença, ou corrompê-los e assim por diante. Está explicado de onde vinham os recursos para a riqueza da nação de Israel. A nação era uma nação próspera, mas quem prosperava eram os ricos, os príncipes, os nobres, os magistrados, os juízes. E de onde vinha esse dinheiro? Está explicado aqui. O judiciário de Israel alimentava o tráfico de escravos, alimentava a propina, gorjeta, suborno, e dessa forma muita gente enriquecia às custas dos pobres e dos necessitados. Qualquer semelhança com fatos reais e modernos é mera coincidência. Muito bem, então esse é o primeiro pecado que o profeta Amós denuncia da nação de Israel, que é a corrupção do seu sistema judiciário, contrariando o que a lei de Deus mandava, que era praticar a justiça, fazer o que é reto, ser imparcial, não contemplar o rico em detrimento do pobre. O segundo pecado que Amós denuncia tem a ver com a imoralidade sexual dos moradores do Reino do Norte. Está aí no final do verso 7. Depois de dizer no início do verso 7 que os juízes suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos, Amós continua no mesmo fôlego dizendo: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Um pai e o seu filho usavam a mesma mulher sexualmente. A gente não tem certeza se Amós aqui se refere a uma escrava que era comprada naquela época. Como eu disse, a escravidão era permitida, e às vezes as pessoas compravam mulheres para serem escravas, servas, concubinas, e aí, nesse caso, Amós está denunciando uma prática que parecia ser comum, que o pai estava compartilhando a mesma escrava com o seu filho. Ou talvez aqui seja uma referência a uma prostituta nos templos pagãos. Havia a prostituição sexual naqueles santuários que haviam sido erigidos pelo rei Jeroboão, porque a adoração a outros deuses entre os pagãos incluía o relacionamento sexual entre o adorador e as sacerdotisas. Então, a referência pode ser ao fato de que o pai e o filho iam lá para os templos e lá eles tinham relações com a mesma sacerdotisa, a mesma mulher, a mesma prostituta lá. Qualquer que seja o que quer que seja que que Amós esteja se referindo aqui exatamente, o fato é que esse tipo de relação era proibido pela lei de Moisés. Está escrito claramente lá na lei de Moisés que o pai e o filho não podiam ter a mesma mulher. É esse tipo de coisa que, com base nessa lei, que Paulo, lá em 1 Coríntios 5, denuncia um caso na igreja. Ele começa o capítulo 5 de 1 Coríntios dizendo: geralmente se ouve que há entre vós, ele está falando para a igreja cristã de Corinto, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, ou seja, um homem que se aventura a possuir a mulher do seu pai. Tinha um membro da igreja que vivia com a sua madrasta, lá na igreja de Corinto. Em que base Paulo está proibindo isso? Com base na lei de Moisés, que é a mesma base que Amós está usando aqui, quando diz que um pai e o filho coabitam com a mesma mulher, coisa clara, que está claramente entre as relações sexuais proibidas no Antigo Testamento. E como Paulo usa para julgar a igreja de Corinto, então não é só para o Antigo Testamento, mas para todas as épocas, porque reflete um princípio moral da palavra de Deus, que é: não adulterarás. Isso se configura adultério de alguma forma, ou fornicação, ou prostituição, ou imoralidade, indecência, irreverência, inconveniência, para dizer o mínimo. Mas isso era só a ponta do iceberg do que estava acontecendo no meio da nação de Israel. Como eu disse, havia prostituição nos templos pagãos,
havia relações homossexuais nos templos pagãos. Mais adiante você vai encontrar um rei que se levanta para fazer uma limpeza na nação de Israel, e ele expulsa e manda tirar do reino os prostitutos cultuais, uma referência a homossexuais que eram sacerdotes no templo e que se deitavam também com os adoradores. Tudo isso estava rolando na nação de Israel. As orgias, os bacanais, adultério era comum e era tolerado, porque uma vez que as pessoas viram as costas para Deus, a moralidade é afetada em seguida. Primeiro se abandona a Deus, tira Deus como referência. Como disse o ateu Nietzsche, se Deus está morto, tudo é possível. Uma vez que você não tem Deus mais como seu referencial, então você pode fazer qualquer coisa, porque não tem nada que possa dizer a você o que é certo e o que é errado. Certo e errado é uma definição sua. É uma definição sua. E era o que estava acontecendo na nação de Israel. O Amós reclama, falando da parte de Deus, no final do verso 7, que isso profanava o santo nome de Deus. Por que profanava o santo nome de Deus? Porque aquela nação era a nação de Deus. Era a nação que Deus tinha tirado do Egito, com quem fez uma aliança. E toda vez que o povo de Deus faz esse tipo de coisa, a lama respinga no nome de Deus. Por isso a ira de Deus, a fúria dele contra aquele povo, porque o santo nome de Deus era profanado pelos atos de imoralidade, de corrupção, de deslealdade, de injustiça que os membros do seu povo estavam praticando. E é a mesma coisa hoje. Toda vez que nós desonramos a Deus, toda vez que nós quebramos a lei de Deus, praticamos aquilo que não é correto, aquilo que é contra a vontade de Deus, nós desonramos o nome de Deus e os votos que nós fizemos no nosso batismo e na nossa profissão de fé. Isso traz vergonha. Vejam como o público, a opinião pública, zomba de Deus por conta de todas as bobagens que as igrejas evangélicas fazem no Brasil. Sobra para quem no final? A zombaria é contra Deus, a existência de Deus e que Deus é esse, por aí vai. Por isso, no final do verso, Deus diz: vocês profanam o meu santo nome. Não é só que Deus está preocupado com as pessoas, Ele está, mas tem uma coisa com a qual Deus se preocupa mais, é o seu nome, a glória dEle. Por isso essa reclamação contra a nação de Israel. O terceiro pecado contra o qual Amós se levanta está aí no verso 8. E mais uma vez nós temos dificuldades para entender aqui o que Amós queria dizer. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Roupas empenhadas. Naquele tempo, no Antigo Oriente, a roupa tinha muito mais importância para as pessoas do que para nós hoje. A túnica do pobre era o cobertor dele, era o lençol dele e também o seu cobertor. Então, aquela roupa que ele usava durante o dia, de noite funcionava como cobertor dele. Não acho que nenhum de nós aqui passa por isso, mas era muito comum naquela época. Por isso que na lei de Moisés estava dizendo o seguinte: se um pobre empenhar a roupa dele, ele está precisando comer, não tem dinheiro. Então ele vai para um homem rico, uma pessoa, um cambista, alguém que trabalha com dinheiro, e diz assim: você me dá aí 2 moedas para eu comprar pão e eu vou deixar aqui a minha roupa como pagamento. Ele penhorou a roupa dele. A lei de Moisés dizia que aquela roupa tinha que ser devolvida para o pobre antes do anoitecer, porque era aquilo com que ele se vestia. Então, nenhuma casa de penhor poderia reter a túnica de um pobre, e era proibido tomar a roupa da viúva como penhor. Mas o que estava acontecendo? Esses homens ricos e poderosos, que trabalhavam com dinheiro, que faziam capital na nação de Israel emprestando dinheiro, não era errado emprestar dinheiro, tá? A lei de Moisés permitia isso, proibia o juro extorsivo e proibia tomar como penhor a roupa do pobre, pelo menos até a noite da viúva, nunca. Mas o que acontecia? Estes homens que estavam lucrando, eles pegavam a roupa do pobre e usavam como a cobertura do chão onde eles passavam a noite, depois de encher a cara na casa do seu Deus. Eles iam para o templo pagão, lá eles ofereciam sacrifícios aos seus deuses, bebiam até cair bêbados, e aí na hora de cair, pegavam a roupa do pobrezinho,
que devia ter sido devolvida, colocava como colchão e como cobertor e dormia no pé do altar do deus pagão. Verso 8, se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. E a ira de Deus se acende, porque mais uma vez estavam quebrando a lei de Deus, tomando penhor, usando aquelas roupas insensivelmente para acobertar ou para continuar no seu pecado, e fazendo isso na casa de deuses pagãos, como temos em seguida. O quarto pecado que é denunciado aqui, aliás, é o terceiro pecado, ele tinha essa continuação no final do verso 8, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. O vinho, ele fazia parte da festa que o judeu celebrava diante de Deus. Na lei de Moisés era permitido fazer isso. Só o que acontecia agora é que aqueles judeus, com o dinheiro de multas, e é provável que o sentido aqui é de multas injustas, ele comprava o melhor vinho com o dinheiro de multas injustas que ele tinha aplicado ou cobrado dos seus devedores, ia para a casa do seu Deus e ali bebia até cair bêbado feito um gambá, com o dinheiro de multas indevidas que ele aplicou. Vocês percebem a insensibilidade disso? A injustiça disso, como revolta, é indigno esse tipo de coisa, mas estava acontecendo no meio do povo de Deus. Não é à toa que Deus mandou Amós dizer: por 3 ou 4 transgressões de vocês eu não sustarei o castigo. Chegou até onde eu podia chegar, eu não vou mais tolerar o que vocês estão fazendo. Eram estes os pecados que fizeram com que Deus trouxesse juízo e julgamento contra o seu próprio povo. Mas, embora esses pecados por si mesmos, eles já são hediondos, vamos usar esse termo assim, Amós coloca esses pecados à luz do amor de Deus pela nação, para que eles fiquem mais hediondos ainda, para que a maldade desses pecados fique mais evidente ainda. A partir do verso 9, Amós faz uma lista de todos os benefícios e bênçãos que Deus tinha feito para com a nação de Israel. Se Israel tivesse fazendo essas coisas e Deus nunca tivesse feito nada pela nação, tudo bem, mas olha contra o que a nação de Israel estava pecando. A partir do verso 9, Amós relata as misericórdias de Deus, dando contexto do pecado de Israel, para que a hediondez daqueles pecados ficasse mais claro. Começa no verso 9 com a palavra todavia. Ou seja, Israel, seus juízes estão corruptos, vocês estão praticando a maior imoralidade, vocês estão indo para os templos pagãos, se deitando na roupa do pobre, bebendo dinheiro de multas injustas. Todavia, como foi que eu tratei vocês? Vocês estão tratando os pobres desta forma, tratando o meu nome desta forma, mas como é que eu tratei vocês? E aí vem a relação da misericórdia de Deus. Aqui Amós contrasta as misericórdias de Deus para com o povo de Israel com a opressão dos pobres e as injustiças que eles estavam cometendo e a imoralidade. O que é que Deus fez pela nação de Israel? No verso 9, todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, que era forte como os carvalhos, destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Os amorreus eram o povo mais poderoso que morava na terra de Canaã, quando Josué chega com os israelitas para possuir aquela terra. Aqui o amorreu representa os outros povos, eram 6 nações que estavam ali na terra prometida e que Israel tinha que expulsar para poder ficar na terra. São os heteus, girgazeus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Fariseus e saduceus é outra coisa que vai acontecer só algum tempo depois, tá? Porque tem gente que às vezes ouve fariseu, saduceu e quer confundir com esse pessoal aqui. Não tem nada a ver. Pior da horrível essa, né? Tudo bem. Os amorreus aqui representam os moradores de Canaã, E Amós reforça o quanto eles eram poderosos, comparando a 2 das árvores que eram mais fortes em toda a terra de Canaã. Ele diz que o amorreu era tão alto como o cedro
e tão forte como o carvalho. O cedro e o carvalho eram as duas árvores mais poderosas, altas e fortes que dava ali naquela região. Amós diz assim: Deus destruiu o amorreu, ou seja, o morador de Canaã, para dar a terra deles a vocês. E esse morador de lá, esse morador da terra, o amorreu, ele era alto como o cedro e forte como o carvalho. Isso aqui é para dizer, não foi pela força de vocês que vocês conquistaram, porque quem morava lá era mais forte do que vocês. Fui eu, Deus, que destruí o amorreu, para que vocês entrassem na terra prometida. E vocês fazem isso comigo? É assim que vocês tratam a minha lei? É assim que vocês tratam uns aos outros? Depois de eu ter destruído o amorreu, aqueles 6 povos, aquelas 6 nações mais poderosas do que vocês. Segundo, verso 10, diz o profeta: também vos fiz subir da terra do Egito. Lembra o Êxodo? Eu fiz vocês saírem da terra do Egito. Israel tinha sido escravo ali durante 430 anos. Geração após geração serviram aos reis do Egito. Mas Deus mandou Moisés abrir o Mar Vermelho, depois de ter feito sinais e prodígios, as 10 pragas contra os deuses do Egito. Deus entrou em aliança com eles, esse foi o evento fundacional da nação. Todavia, a nação de Israel estava fazendo tudo aquilo, apesar de Deus tê-los tirado lá da escravidão, onde eles estiveram durante 430 anos, atravessado o Mar Vermelho e feito deles um povo livre. Mas agora, eles que tinham sido libertos por Deus estavam oprimindo uns aos outros. Vocês percebem o que Amós está fazendo? Ele está colocando em relevo o pecado de Israel, e para fazer isso ele está mostrando a misericórdia de Deus, os favores que Deus tinha feito àquele povo. Porque uma coisa é a gente pecar contra um estranho, outra é contra quem nos faz bem, contra quem nos ama e nos fez bem e sempre nos tratou bem. O nosso pecado se torna mais hediondo, mais terrível, quando a gente peca contra a graça, contra a misericórdia, contra o amor e contra a bondade. É isso que Amós está querendo fazer aqui, para dizer a Israel por que é que Deus vai destruí-los. Depois, ele continua no verso 10. 40 anos os conduzi no deserto. 40 anos no deserto. Pensa no maná, pensa nas codornizes, pensa na água saída da rocha, pensa na coluna de fogo, na coluna de nuvem, que guiava aquele povo, todas as misericórdias de Deus durante 40 anos para aquela geração lá no deserto. Lembra disso, Deus está dizendo. E não somente isso, ainda no verso 10, e para que vocês possuíssem a terra do amorreu. Depois de Moisés, Deus levanta Josué, que comanda o povo, atravessa o rio Jordão, derrota Jericó e sai derrotando as principais cidades, e depois de uma campanha de alguns anos, os israelitas são os principais moradores e conquistadores daquela terra. Deus deu a eles a terra conforme havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E não só isso, continua no verso 11, depois que eles estavam na terra, dentre os vossos filhos suscitei profetas. Como se não bastasse todas essas misericórdias em que Deus cumpriu as promessas, Deus disse: eu ainda levantei profetas que falassem a vocês, que trouxessem a minha lei, a minha palavra, o meu querer, a minha vontade, que guiassem vocês, para que vocês não adorassem outros deuses, para que vocês seguissem a minha aliança. Deus levantou profetas que abençoassem aquele povo, trazendo a palavra de Deus. E não só isso, veja só no verso 11, dentre os vossos jovens, eu levantei nazireus. O nazireu era um voto que era possível fazer e que consistia em se abster de cortar o cabelo, tomar vinho e tocar em cadáver. Tem 2 nazireus bem conhecidos no Antigo Testamento, que é Sansão e Samuel. Eles eram nazireus consagrados por Deus desde o ventre para servir a Deus. E os nazireus eram um emblema da santidade de Deus. Os jovens podiam ser dedicados como nazireus para servirem a Deus e consagrados a Deus. Era um símbolo da santidade de Deus e de que as novas gerações haveriam de andar em seu caminho. Por isso que nós precisamos encorajar os jovens, não a serem nazireus, porque esse voto não tem mais,
mas a se consagrarem a Deus, porque geração após geração é assim que funciona. Fiquei feliz em ver hoje jovens aqui se consagrando a Deus. Devemos sempre fazer isso, encorajar esses jovens. Mas o que é que os israelitas fizeram com os nazireus e com os profetas? Verso 12: vós aos nazireus deste a beber vinho. O nazireu não podia beber vinho, mas os israelitas chegavam e diziam: que é isso? Para com isso, esse negócio de nazireu, prova um pouquinho aqui, não vai fazer mal nenhum, não é só um tiquinho, toma só uma tacinha, vai, mas eu não posso beber vinho. Não é que vinho era proibido em Israel, o nazireu não podia beber vinho, ele não podia beber vinho, mas aí os israelitas corrompiam os seus próprios jovens. Aqueles que Deus havia levantado como símbolo e exemplo e emblema de santidade, o próprio povo de Deus estava corrompendo. Os pais corrompendo seus filhos, e não só isso. Verso 11: e aos profetas vocês ordenaram, dizendo: não profetizeis. Cala a boca, eu não quero ouvir a tua voz, não quero ouvir o que Deus tem para me dizer. Deus mandou Elias, mandou Eliseu, mandou Samuel, mandou Jonas, mandou Joel, agora está mandando Amós. Sabe o que é que nós vamos encontrar no capítulo 7? O sumo sacerdote Amazias, do templo de Betel, vai chegar para Amós e diz o seguinte: cala a boca, profeta. A mesma coisa vão fazer com Amós que fizeram com os profetas antes dele. A nação não queria ouvir a voz de Deus. Por isso, vem o juízo agora. Chegamos na parte final da nossa mensagem, do verso 13 até o verso 16. Depois de todas essas transgressões feitas à luz da misericórdia de Deus, tudo isso Deus havia feito por aquele povo, mas o povo respondeu negando a salvação de Deus, rejeitando a sua graça e a sua misericórdia. Deus então anuncia essa pergunta penetrante no final do verso 11, dizendo assim: não é assim, filhos de Israel? Não é verdade isso? Vocês sabem de tudo isso. Alguém tem coragem de negar a minha misericórdia, o meu amor para com vocês? E aí então vem a quarta transgressão, do verso 13 a 16. O que nós lemos do verso 13 a 16 é o efeito de uma invasão por uma nação mais forte e poderosa contra a nação de Israel. Nessa invasão, os israelitas haveriam de perder aquela terra que Deus lhes havia dado, perderiam o templo, os templos que eles haviam construído, os sacrifícios seriam cessados, os profetas seriam mortos, os seus jovens seriam levados como escravos, as mulheres, as crianças e os velhos seriam mortos ou deportados. E veja como ele descreve isso aí, do verso 13 em diante. Primeiro: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. É mais uma daquelas frases aqui que os tradutores não têm certeza como traduzir. Mas quer dizer uma dessas duas coisas. Deus está dizendo que vai esmagá-los como um carro carregado de feixes esmaga a terra por onde ele passa. Ou significa que Deus vai colocar tantas cargas sobre eles que eles vão gemer como um carro de boi carregado. Qualquer que seja o que Amós está dizendo aqui, o que importa é isso: Deus haveria de trazer sobre ele um fardo tão grande que seria como se a terra tremesse debaixo deles, e eles iam gemer como um carro de boi, debaixo de tanta força e de tanta violência que Deus ia trazer contra eles. E aí o que você tem aqui do verso 14 até o verso 16 é uma descrição de que aquela expressão "ninguém larga a mão de ninguém" não funciona. Porque aqui é uma debandada geral, caos. Veja o que ele descreve aqui, ó, no verso 14: de nada valerá a fuga ao ágil. O ligeiro não vai correr rápido o suficiente para escapar da espada ou da flecha. O forte não usará sua força, porque ele vai morrer de medo do que está vindo. Nem o valente salvará sua vida, por mais bravamente que ele lute. O arqueiro, o que maneja o arco, verso 15, ele não resistirá. O soldado corredor, que é o ligeiro de pés, não se livrará. E nem tampouco o soldado que vai a cavalo, que vai montado a cavalo, salvará sua vida. O mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia. O que está descrevendo aqui é caos. Fuga de um exército desbaratado.
fuga de um povo completamente derrotado que perdeu a esperança de vitória. Salve-se quem puder, corra todo mundo, porque o fim chegou. É isso que Amós está dizendo aqui que vai acontecer. Isso é o efeito de uma invasão daquela terra por um povo maior e superior. O que Amós aqui se refere, bem como os outros profetas, é a invasão dos assírios, que aconteceu cerca de 55 anos depois que Amós disse essas palavras. Cerca de 50 a 60 anos, há uma incerteza aí, por isso eu coloquei no meio, mais ou menos meados da década de 50 aqui, né? Aliás, meados de 50 a 60, os assírios vieram, se tornaram o maior poder militar daquela época e vieram descendo em guerra contra o Egito. Eles estavam no norte, os assírios, o Egito no sul, e no meio, ensanduichado, estava Canaã. Então, os exércitos assírios vieram descendo na sua guerra contra o Egito, conquistando terra, e foi quando eles destruíram os filisteus, destruíram os amorreus, os moabitas, os fenícios, todos aqueles povos contra quem Amós pronunciou o juízo de Deus, e foi também quando a nação de Israel foi tomada. Samaria, que era a capital de Israel, ela caiu no ano 722, portanto, 50 e poucos anos depois que Amós havia profetizado. No ano 722, os assírios tomaram Jerusalém, mataram os judeus, destruíram praticamente tudo e levaram em cativeiro para a sua terra, para a Síria, mais ao norte, na região da Mesopotâmia, exatamente como Deus havia dito que haveria de acontecer. Deixe-me passar agora para as conclusões, queridos irmãos. O que é que esse texto nos ensina? Alguns pontos aqui para nós. Primeiro, a Igreja de Cristo deveria sempre lembrar do que o nosso Senhor fez em seu benefício e as suas misericórdias para conosco, antes de pensar em pecar em alguma coisa. Nós temos que nos lembrar o que Deus fez por nós. Essa é a maior motivação para nós não pecarmos, o que Deus fez por mim. Ele me tirou das trevas, Ele me elegeu antes da fundação do mundo para ser seu, sem ver mérito nenhum em mim. Mandou seu Filho morrer na cruz pelos meus pecados, me chamou irresistivelmente pelo Espírito Santo, me selou, me deu a sua palavra, me deu mestres, me deu a sua igreja, me deu a sua ceia, para que eu vivesse aqui nesse mundo. Então pense bem antes de você fazer o que você sabe que é errado, porque você está pecando contra a graça e contra a misericórdia e o amor de Deus. Você não está pecando contra um Deus impassível, um Deus indiferente, que nunca lhe fez nenhuma bondade. Mas todo o pecado do crente é contra a misericórdia, a graça e o favor de Deus. Por isso a igreja deveria sempre meditar na obra de Cristo, no Evangelho e em tudo aquilo que Deus fez por nós, como base e encorajamento para nós vivermos uma vida santa aqui nesse mundo. Segunda coisa que eu quero tirar do texto é que, infelizmente, o povo de Deus se esquece das misericórdias de Deus e é capaz de cometer os mesmos pecados das nações. Você vai encontrar dentro da igreja pessoas que são assim, que não há diferença entre elas e os ímpios, que cometem esse tipo de coisa. Você vai encontrar profissionais desonestos, você vai encontrar gente injusta, gente que se vende, que aceita suborno, que paga suborno, gente que respeita o rico, mas que despreza o pobre, gente que é indiferente com o sofrimento das pessoas. Você vai encontrar esse tipo de gente na igreja também. E é claro, nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso que pregações assim são feitas, por isso que existe a disciplina da igreja, a correção da igreja, para que nós nos lembremos quem nós somos e o que Deus fez por nós. Nós pecamos sempre contra a graça e a misericórdia de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus, na sua misericórdia, Ele levanta e envia profetas e homens santos para nos chamar de volta aos seus caminhos. Olha a paciência de Deus com essa nação. Amós não era o primeiro profeta. Da mesma forma, Deus faz isso conosco, porque Ele nos ama e Ele nos quer bem. Quando nós queremos que vocês venham aos cultos, que vocês participem dos nossos encontros e estudos, não é para termos a igreja cheia, não é para nada mais do que dar a vocês a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque é através dela que Deus nos adverte, que Ele nos corrige, que Ele nos orienta, que Ele nos encoraja e que Ele nos chama. Por isso que nós convidamos e encorajamos os membros da igreja
a que eles participem dos cultos. A outra lição que eu queria tirar aqui do texto é que Deus levanta pessoas de entre os nossos jovens. Vocês notaram esse versículo? Eu fiquei deleitado com ele, não é? E quando Deus diz aqui no verso 11, dentre os vossos filhos eu levantei profeta. Mas geralmente os pais dizem, não, Deus, meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, né? Precisa ter uma vida boa, pastor ganha pouco. Né? Ó, pastor não tem condição, meu filho, não. Todo mundo consagra o filho a Deus para ser médico, engenheiro, advogado, né, e tudo mais. Mas quantos de nós estamos dispostos a dizer assim, Deus, se tu vai levantar profetas entre os nossos filhos, aqui está o meu. Usa-o para a tua glória. Eu consagro, entrego meu filho a ti, para que o Senhor use como o Senhor quiser, para a tua glória. Faz dele instrumento da tua voz, da tua mensagem, da tua obra aqui nesse mundo. Deus levanta profetas entre os nossos filhos e nós estamos precisando. Precisamos de jovens consagrados, tementes a Deus, que queiram servir a Deus de todo o coração, aonde quer que Deus os chame e também no campo missionário ou no pastorado, no abrir um trabalho de plantação de igrejas, o que for que Deus tiver. Deus levanta esses jovens, nós devíamos encorajá-los e não desanimá-los, porque às vezes a gente vê o jovem entusiasmado, vibrando, pegando fogo, a gente diz, menina, vai com calma, tu não conhece a igreja ainda, tu não sabe como as coisas funcionam, né? Puxa, aí a gente fica puxando o freio de mão do cidadão, não é? Exatamente como os israelitas estavam fazendo com os nazireus, né? Toma um pouquinho aqui, quebra teu voto. Não, gente, a gente tem que encorajar os jovens, sim. Tem que encorajar que se dediquem a Deus, que façam a obra de Deus, que se envolvam totalmente com a obra do Senhor, onde quer que Deus os chame. A outra lição que eu queria tirar aqui, a última, antes de partir para a aplicação, é que não fora o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus jamais teria tanta paciência e misericórdia para com pecadores. É verdade que aqui está anunciado o juízo de Deus e aconteceu, exatamente como Deus disse que ia fazer. Mas isso foi somente depois de Deus ter mandado profetas, a primeira, segunda, terceira transgressão. A misericórdia e a compaixão de Deus para com o seu povo, isso só é possível por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque o nosso Salvador experimentou naquela cruz toda a ira de Deus por causa da quarta transgressão. Por isso que Deus pode oferecer perdão e misericórdia a todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus. Eu termino com uma palavra aqui para aqueles que estão abusando da graça de Deus. Quem são os que abusam da graça de Deus? São aqueles que sabem que estão fazendo uma coisa errada e continuam. E ficam se justificando, dizendo, Deus vai fazer uma exceção, ou tem gente pior do que eu, ou não é tão ruim assim. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Se você está abusando da graça de Deus, saiba que Deus sabe contar. Primeira transgressão, segunda, terceira, quando chegar a quarta, a mão dele virá. E virá em juízo. E virá em juízo contra aqueles que o desafiam, endurecem o seu coração e permanecem no pecado e na incredulidade e na dureza da sua mente. Mas também pode ser que haja nessa noite aqui pessoas que acham que pecaram a um ponto além de redenção. Eu queria lembrar a misericórdia de Deus, embora não seja o foco do texto, mas eu quero lembrar a misericórdia de Deus aqui. Deus é compassivo e misericordioso. Antes de Amós, Deus mandou Jonas contra uma destas nações, mandou Jonas na Síria, lá entre os ninivitas, para anunciar o juízo de Deus contra aquele povo. E o povo se arrependeu, e Deus perdoou e não destruiu Nínive como ele disse que haveria de fazer. Isso foi um pouco antes de Amós, mostrando a misericórdia de Deus. Se houvesse arrependimento, se houver arrependimento, mudança de vida, o nosso Deus é gracioso, misericordioso e está disposto a perdoar. Por último, se você acha bom o castigo de Deus sobre os ímpios, lembre do laço de Amós. Se você se regozija quando o ímpio ele é julgado, quando o fogo de Deus vem contra pecadores incrédulos, lembre do laço de Amós.
Porque se você viver como esses pecadores, Deus vai lhe tratar exatamente do mesmo jeito. Para com Ele não há acepção de pessoas nesse sentido. Que Deus abençoe sua igreja, que Ele nos faça gratos pela sua misericórdia, para que nós sigamos aqui nesse mundo sem desonrar o nome de Deus, como aquela nação estava fazendo naquela época.